Hoje você vai conhecer a história da Graça, uma senhora que foi enganada por Satanás durante a sua infância, juventude, mas que um dia encontrou Jesus e todo o mal na sua vida foi quebrado. Meu nome é Gracenilda Viana Figueira, eu tenho 47 anos, sou casada com o seu Manuel, nós temos 5 filhos, nós somos distritos no ministério e o nosso ministério tem sido uma bênção, mas nem sempre foi assim. Aos 9 anos de idade, eu li o livro da Cabra Preta, e esse livro é onde eu fazia um pacto com o próprio Lúcifer e ele me ensinava o que falar, o que dizer. No momento dos perigos, teria que chamar pelo nome dele. Foi quando a minha mãe percebeu que eu chamava pelo nome de Lúcifer, ela procurou saber. E foi quando eu falei que eu tinha feito essa aliança, esse pacto com ele. E foi o tempo que nem ela mesma sabia como, de que forma agir. E aos 10 anos de idade, também eu me envolvi no terreiro de Macumba. Aos 11 anos de idade, meu pai morreu. Aos 12 anos de idade, eu comecei uma vida assim, bem transtornada. E onde eu fui vendida pela minha melhor amiga, fui vendida para uma vida de prostituição. E onde eu fui levada a um lugar, lugar de garimpo, na época faziam tráfico de menores. E eu fui no meio desse pacote. O primeiro banho que eu tomei, graças a Deus eu digo assim, peguei uma malária. E essa malária, ela gerou uma hepatite. Eu fui internada. E foi o primeiro contato com Deus, sem saber que Deus realmente existia, porque nunca tinha lido a palavra, não entendia nada do nada, O dia que o médico me deu o diagnóstico, que eu tinha poucas horas de vida, eu comecei a me arrepender do que eu tinha feito na minha vida. Entre 4 paredes, o médico fechou as portas, porque quando coloca numa sala de isolamento não tem contato mais com ninguém. E nesse dia, eu fui visitada por 5 seres que eu sei, tenho certeza que não são humanos hoje. E esses seres falavam em línguas, que hoje eu posso dizer que são língua dos anjos. Mas ainda assim eu não entendia o que eles falavam, Mas eu sei que depois, lá naquele dia o Senhor Deus me deu a cura. No dia seguinte eu voltei para o lugar onde eu estava, quando eu descobri que eu tinha sido vendida, fui lá. Porque quando a polícia chegou, houve um grande tiroteio entre polícia e ela era pistoleira. Foi quando ela falou que não ia perder o dinheiro dela. De volta foi quando eu entendi, que alguma coisa estava errada. Aí foi envolvimento, de polícia, eu voltei para a cidade, graças a Deus, pelo mandado do juiz, mandado de busca de menores. Mas também não parou por aí, Aí eu voltei para minha terra, cheguei aqui, minha mãe quase morta também, porque ela ficou com problemas devido à situação. Aí eu voltei para o interior, mas a vida parece que não estava satisfeita, Então, e continuei. Aos 14 anos, eu voltei novamente, para os garimpos, já pela minha vontade. E lá eu comecei a me envolver, a experiência no lesbianismo. Tive envolvimento com outras mulheres. E sem pensar, que isso tudo era uma destruição para a minha vida. Depois eu voltei novamente, peguei outra recaída de malária, foi quando eu voltei para minha cidade. Foi quando depois eu conheci meu marido, Conheci meu marido. Aí a gente começou uma nova história, Foi quando a gente se juntou, a gente casou. E por incrível que pareça, eu era tão louca que até no dia do casamento, ele tinha medo de eu dizer não, Quando na época, se tu não vai casar comigo, se tu não vai dizer sim lá na frente da igreja, então me diz logo aqui fora. Porque eu era assim meio doidinha mesmo. Aí eu casei porre, na verdade, porque eu já vim renovar, a minha aliança com Deus já depois que eu aceitei Jesus. E a gente prosseguiu, no casamento, mas assim, nesse nosso relacionamento houve prostituição, houve adultério. E a gente vivia uma vida assim, completamente destruída no nosso casamento. A gente trabalhava só para sustentar o vício, porque tanto ele quanto eu, a gente bebia muito, a gente fumava muito, nós éramos viciados na bebida, no cigarro. E deixava nossos filhos. E
foi muito difícil a gente colocar eles assim, depois que a gente entregou a vida para Jesus, a gente conseguir, né, manter assim um relacionamento com os filhos, para que eles pudessem nos ouvir, nos obedecer, acreditar realmente em nós, né? Mas no dia que eu tive meu último filho na sala de parto, eu entreguei minha vida para Jesus, né? Aí a minha vida foi diferente, mas há 2 anos depois eu desviei. Eu fugi de casa, deixei ele com todos os filhos e ele perseverando. Foi quando eu estava em um salão, eu fui para uma outra cidade e uma noite eu tinha ido para uma festa. E nessa festa eu comecei a olhar para um lado, olhava para outro, né? E eu vi aquela multidão e quando eu ouvi, eu senti aquela voz falar para mim assim, se Jesus voltasse hoje, né, eu ia para o inferno juntamente com aquela multidão. Foi quando eu decidi voltar para casa e quando eu saí lá do salão, quando eu saí do portão, como se alguém estivesse me esperando, com uma mão cheia de areia e jogou nos meus olhos. Foi quando eu adquiri uma cegueira. Eu fiquei cega completamente. Eu fui levada para a casa do meu irmão, onde eu estava. E juntamente com essa cegueira, no dia seguinte, eu acredito que já era a mão de Deus, ou talvez uma fúria do diabo, pela decisão que já estava no meu coração. Eu adquiri também um problema, que meu nariz sangrava muito, só que eu não conseguia ver, eu sentia aquilo descer. Como eu estava cega, eu não conseguia ver. E depois, meu marido sempre ligando, eu não atendia, assim, eu estava transtornada. Então, mas mesmo assim, né, eu voltei para casa, ele mandou me buscar, e ele veio, ele me ajudou, né. Aí ele começou a trabalhar na minha vida, mas mesmo assim eu não queria. A gente foi numa conferência, né? Foi quando Jesus, o Senhor Deus usou o pregador e falava exatamente na minha direção. Eu não queria estar perto de ninguém, só queria estar isolada, né? Porque por esse período eu também tinha sofrido uma depressão. Eu tive assim muitos problemas, foi uma guerra muito grande mesmo, uma guerra mesmo espiritual, né? Porque eu já tinha um pouquinho de conhecimento. E depois, quando eu fui curada, né? Minha visão começou a voltar naquela conferência. A minha visão começou a voltar. Hoje, eu sei que o Senhor Deus, Ele não faz nada pela metade, né? A obra que o Senhor Deus, Ele faz completa. E assim mesmo o Senhor Deus, Ele fez na minha vida. Daquele dia em diante, né? Voltei para Jesus e a minha vida não foi mais a mesma, né? Aí nós passamos a trabalhar, né? No ministério, envolvimento com oração. Eu comecei a ter sede de Deus mesmo. E a gente começou a crescer espiritualmente. Inclusive me deram uma célula e nessa célula não tinha membros, era só eu e os anfitriões. Eu comecei a perseverar e o Senhor Deus, Ele só coloca a gente num lugar assim para testar a nossa fé, a nossa paciência, né? Aí que eu vejo assim que a parte do ouro, né, que nós temos que ser provado como ouro, tem que passar pelo fogo. E foi quando eu chorava, eu cheguei com a minha liderança, eu vou entregar isso aqui, porque não dá certo, as pessoas não vêm, as pessoas não querem Deus. E ele dizendo, você é capaz, não desista, persevere. E foi quando eu comecei a orar, eu aprendi a jejuar, né? E a primeira multiplicação, eu multipliquei 8 células. Aí eu fiquei feliz, né? E passei a ser um setor, já era um setor. E daí para frente foi só bênção, né? Mas também tem muita gente que diz assim, né, que vai para Jesus porque a vida vai melhorar. Nem sempre. Né? Nós perdemos um terreno que a gente tinha, uma casa, fomos morar não na rua porque a gente conseguiu, alguém cedeu uma casa. E através disso, tudo o Senhor Deus na frente, né? Eu sempre aprendi uma coisa, fidelidade, né? E muita perseverança. Foi quando a gente dobrou o joelho no chão, oração, e hoje o Senhor Deus nos abençoou. Usou uma mulher lá de Juruti um dia, e eu estava trabalhando na casa de uma senhora, né? Eu trabalho como diarista, e ela disse assim para mim que tinha feito um voto com Deus, e nesse voto, se ela vendesse um imóvel pelo valor X, ela vinha em Santarém abençoar uma família para ter um Natal feliz. E essa pessoa, eu fui privilegiada, né? Que eu estava lá nesse dia, e ela falou, olhou para mim, ela disse, esse alguém é você. E na época ela me deu R$600, que era para me comprar um pedaço do chão. E ninguém sabia que eu precisava de um lugar para me morar, para me ter a minha casa.
E o Senhor Deus me abençoou e através desse dinheiro, desse valor, né? O dono da propriedade, ele negociou comigo. Eu sei que o terreno saiu por R$600 e hoje a gente está em construção, né? A gente está vivendo, nossa vida é diferente. Hoje nós temos luta, mas nós somos felizes porque nós sabemos administrar, né? Tudo que a gente faz. E nos 4 cantos da cidade, por todo lado eu vou, minha família toda envolvida no ministério, meus filhos todos são líderes, têm setores. E eu e meu marido, né, levando, hoje nós somos distrito para a glória de Jesus e trabalhando para o Senhor, né, sempre olhando o alvo, que é Jesus, não pensando em desistir. Se murmurar vai ficar pior, nós temos que nos direcionar mesmo pela vontade de Deus e na direção do Senhor Deus. E você que está do outro lado, você que está me assistindo, talvez você me conheça, talvez você não me conheça. Eu passei por tanta luta na minha vida, passei por tanta dificuldade, adversidade, mas eu quero desafiar você. Eu não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem passado, mas eu quero te falar, se algum dia você esteve na igreja, você saiu da igreja por alguma razão, eu quero dizer para você que nós não servimos aos homens, nós não estamos para olhar para homem, nosso alvo é Jesus. Volte para o Senhor. Porque mesmo nós passando luta, mas o Senhor, Ele nos dá a vitória. E eu sei que talvez você diga que para você não tem jeito, mas há um jeito sim, porque a minha vida não foi fácil. Eu vivi na prostituição, fui rejeitada desde a infância, vivi na prostituição, fui vendida, vivi em terreiros de macumba, vivia numa vida de andarilho, vivia pela rua, deixava minha família muitas vezes abandonada, deixei meus filhos a desejar. Mas quando eu conheci Jesus, ainda vivi uma vida de depressão, pior, vida de depressão. E hoje, desde que eu encontrei Jesus, meu alvo foi o Senhor. E hoje nós vivemos uma vida diferente, porque Jesus, Ele mudou a nossa vida, Jesus, Ele mudou a nossa história. Não foi fácil, luta nós sempre vamos ter, mas o nosso Deus é que nos dá a vitória. E eu quero desafiar você, encorajar você, se você está afastado, volta para os caminhos do Senhor, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa vitória. Amém? Jesus, Ele quebra todo o mal. Se tem algo na sua vida que precisa ser quebrado, Jesus pode destruir isso. Creia nele, sabe, você nasceu para ser um mais que vencedor, nasceu para ter uma vida de vitória, de sucesso, e Deus tem isso para você. Vem conosco, culto de celebração da Igreja da Paz Santarém, em diversos horários, em diversos templos. Se liga aí, sede regional, 7 da manhã, 9 da manhã, às 17 e também às 19 horas na Borges Leal e na nossa Catedral do Amor, às 17 e às 19 horas, além de cultos em diversos núcleos por toda Santarém, aguardando a sua presença. Tem também o SOS Paz e também nossas células nos lares. Você é nosso convidado. E não esqueça, isto é só o começo.